Olá, meninos! Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Olha só, meus amores, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais, né? E o que são gêneros textuais? Gênero textual é uma forma como a língua é empregada nos textos orais ou escritos em suas diversas situações de comunicação. Então, de acordo com seu uso, temos gêneros textuais diferentes. Hoje vou falar um pouquinho sobre as fábulas. As fábulas são histórias curtas em que os personagens, na maioria das vezes, são animais. Olha, os animais que aparecem nas fábulas possuem característica de seres humanos. A maioria dessas histórias traz no final uma lição de moral, uma espécie de conselho para que os homens sejam mais cuidadosos com suas atitudes. E neste momento eu quero convidar uma pessoa muito especial para falar mais um pouquinho sobre as fábulas com vocês. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, como Tia Vilma já está dizendo, a fábula é um texto curto, que pode ser escrita ou contada por alguém. Os personagens quase que sempre são animais que representam tipo como o esperto, o valentão, o lento e o invejoso. E existem algumas fábulas bem conhecidas, como a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o corvo e o lobo, a macaca e a raposa, e dentre outros. A fábula como uma boa amiga que por meio da moral transmite conselhos, pressão à ética e bom costume. Nesse vídeo vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero. A lebre e a tartaruga. Quando o verão chega, a floresta fica assim linda, mas nem sempre tudo é tão lindo assim. Certa vez, uma lebre, toda destemida, gabosa, vivia contando vantagens sobre a floresta. Ela era considerada a mais rápida de todos os animais. Ela conseguia vencer a todos e sempre saía se gabando porque ela conseguia ganhar todas as corridas. No entanto, os animais da floresta começaram a ficar tristes com aquilo, porque ela não apenas ela ganhava e ainda dava risada, debochava, fazia de um tudo para poder se gabar. Chegou um momento em que estava todo mundo descontente com aquilo. E foi então que a tartaruga ouviu aqueles murmurinhos por aqui e por ali, todo mundo comentando que a lebre vencia todo mundo, que estava ficando tão chato tudo isso. Foi então que a tartaruga resolveu mudar de uma vez por todas essa história. Então ela desafiou a lebre a uma corrida. E olha só o que aconteceu. A lebre deu risada. Na cabeça da lebre, jamais uma tartaruga venceria, já que a tartaruga demorava um tempão para andar. Disso a gente sabe, né? Mas será que para vencer uma corrida é preciso somente ser muito rápido? Ou precisa também de outras habilidades? Então, a lebre resolveu participar dessa corrida e marcou o dia, o horário e o lugar em que começaria a corrida e onde finalizaria. Foi então que no dia foram elas para a corrida. E vejam só, a lebre saiu com tudo na frente, muito veloz, enquanto a tartaruga, coitada, lentamente
ela ia a passos lentos e todos os animais viram que não tinha possibilidade nenhuma da tartaruga vencer. Mas olha só o que aconteceu. A lebre, ela se achava tão dona da corrida e dona da vitória que ela se cansou naquela pressa toda, querendo chegar primeiro, olhou para trás e falou assim: a tartaruga não vai ganhar de mim por tão cedo. Então, vou aqui eu tirar um cochilo embaixo desta linda árvore. A bonita resolveu tirar um cochilo e veja só o que acontece. A tartaruga continuou lentamente fazendo aquilo que ela sabia que ela conseguiria: andar no seu tempo e seguindo a corrida nas regras do seu próprio corpo, do jeito que dava para ela. E foi lentamente, até que a tartaruga passa pela lebre e vê que a lebre está lá no seu cochilo maravilhoso. Quando a lebre acorda e olha, ela não vê mais a tartaruga. E quando ela olha para frente, adivinha quem estava chegando na linha de chegada? É a tartaruga, ó. Ela, no seu tempo, se descobrindo e vendo que ela tinha o tempo dela, foi vagarosamente. E eis que então a tartaruga venceu a corrida. Lição de moral: devagar se vai longe. Nem sempre o mais forte, o mais rápido vence a corrida. Às vezes é só questão de estratégia, de sabedoria. Gostaram? Esta é uma fábula de La Fontaine, um dos grandes contadores de fábula. Pesquisem mais e procurem mais historinhas como essa. Elas têm muito a nos ensinar. E neste momento iremos falar um pouquinho sobre os autores. Vem comigo. Esses textos foram criados há muito tempo. O primeiro dos fabulistas, criador de fábulas, de que temos notícia foi Esopo, um homem que teria vivido na Grécia Antiga e usava as fábulas para fazer críticas à situação econômica e social da época. La Fontaine. Opa! Será que pronunciei mesmo direitinho o nome deste francês? Muito depois dele, La Fontaine também resolveu escrever fábulas, fazendo críticas aos homens de sua época. Esse poeta nasceu em 1621 na cidade de Champagne, na França, e morreu em 1695. A frase que La Fontaine mais dizia: serve-me de animais para instruir aos homens. Monteiro Lobato. José Bento de Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo. Morreu em 4 de julho de 1948. Um grande fabulista brasileiro foi Monteiro Lobato. Com sua obra A Menina do Narizinho Arrebitado, Lobato trouxe o mundo das fábulas para a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em suas fábulas, Lobato trouxe elementos bem brasileiros, como presença de animais de nossa fauna e do folclore nacional. Como vimos, Monteiro Lobato trouxe para as fábulas elementos bem brasileiros, com a presença de animais de nossa fauna e do nosso folclore. Neste momento, vamos assistir um videozinho de uma fábula deste grande autor brasileiro. Certa vez, em uma floresta, houve uma corrida. Era uma corrida de sapinhos.
Eles se organizaram e tinham à frente um grande obstáculo. Era uma ladeira muito grande. Em volta havia uma grande multidão, vibrando. No entanto, não era vibros de "você vai conseguir, muito bem, seja forte, seja corajoso". Não tinha nada disso. Era o tempo inteiro, em alto e bom tom, gritos de "sai daí, você não consegue, nossa, você é fraco". O tempo inteiro aqueles gritos desmotivantes. E os sapinhos, em meio à corrida, iam desistindo, iam ficando fraquinhos e realmente não estavam conseguindo. No entanto, algo chamava muito a atenção. Na corrida tinha um sapinho que não desistia de forma alguma. E o tempo ia passando e ele sempre avançando e feliz, todo contente, e ele à frente, enquanto os outros só desistiam. No final, somente esse sapinho que não desistiu e estava sempre o tempo todo ali animado conseguiu vencer. Todos ficaram, nossa, o que é que esse sapinho tem de diferente para ter conseguido, sendo que todos os outros iguais a ele desistiram da corrida? Eis então que, quando foram questionar, descobriram que o sapinho era surdo. Ele tinha deficiência auditiva, ou seja, ele não ouviu os vibros da multidão dizendo que ele não ia conseguir. E por isso ele ganhou. Ele achava que, na verdade, estava todo mundo torcendo para ele. Moral da história: dê ouvidos àqueles que estão ali te criticando para você ir para frente. Aos tolos, aos comentários negativos que nada somam na sua vida, façam-se de surdos. Seja deficiente auditivo para as coisas que não somam na sua vida. Esta história é uma fábula de Monteiro Lobato, um grande escritor brasileiro. Você já ouviu falar dele? Estrutura da fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Vamos fazer a leitura de um mapa mental sobre a fábula. A fábula possui textos curtos, diálogo entre animais, título com nome de animais, animais que agem como seres humanos, narração em terceira pessoa, personagens típicas, a presença de animais nas histórias com características humanas e, por fim, a moral, E o que não colocamos aqui, a ilustração. Vamos falar mais uma vez, sobre a estrutura da fábula quando nós falamos do começo, meio e fim. No começo, é interessante, você deverá apresentar os personagens. No meio, a forma como os personagens interagem em torno de uma situação. No fim, criamos um final surpreendente que gere reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral. E o grande objetivo das fábulas é fazer com que a moral contida nela se transforme em uma importante lição de vida. Que tal produzir uma fábula? Foi um enorme prazer falar com vocês sobre este assunto. Estou muito feliz. Um grande abraço e fiquem com Deus.